Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Mas, para que você seja abençoado, você tem que obedecer a palavra de Deus. Sem a obediência, não há como Deus abençoar a gente, sabia? Porque a bênção que nós queremos na nossa vida, parte dela é feita por Deus, a outra parte é feita por nós. É como casamento. Casamento. Nós temos falado de fé sacrificial. Por exemplo, você vai entender o sacrifício pela fé quando se fala no sacrifício pelo amor. Quantas pessoas têm sacrificado tudo por causa de um amor, não é verdade? Você mesmo que está me assistindo nesse momento, você já deve ter tido essa experiência. Você amar uma pessoa e fazer qualquer coisa por ela. Seja uma filha, um filho, seja o namorado, a namorada, seja noivo, noivo, não é? Fala a verdade. Quem é que é incapaz de fazer o sacrifício por alguém que ama? Duvido. Quando a gente ama, a gente faz qualquer negócio, a gente faz qualquer sacrifício. Por quê? Porque o sentimento de amor é latente, obriga a gente a fazer alguma coisa, não é isso? Tanto é que a pessoa se casa. O que é o casamento? O que é o matrimônio? O matrimônio, e eu falo por nós, Té e eu, quando nós nos conhecemos, nós nos namoramos, noivamos e casamos. E por quê? Nós não tínhamos condições de nos casarmos. Não tinha. Por quê? Eu não estava preparado para aquilo. Em 8 meses eu não tive condições de me preparar. Mas, por causa do intenso amor que havia entre nós juntamos os cacos e casamos. Vieram as dificuldades, as lutas, mas nós fomos vencendo dia após dia por causa do intenso amor que havia entre nós. Ora, com a fé não é diferente. Se você crê em Deus, se você ama a Deus de verdade, você faz qualquer sacrifício para agradá-lo. E quando você faz o sacrifício, você mostra verdadeiramente que crê nele. Isso se chama fé. É essa fé que agrada a Deus. Por exemplo, eu estou lendo aqui, lá em João, no capítulo 9, diz o texto sagrado que passando Jesus, veja só o detalhe, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram para ele: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: olha, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Quer dizer, aquela situação que desconfortante que o cego vinha vivendo até ali, cego de nascença, não tinha cura mesmo. Aquilo foi para que manifestasse a glória de Deus. Como que manifestou a glória de Deus? Aí nós vamos ver agora. O que Jesus fez? O cego não clamou por Jesus, até porque ele não conhecia Jesus, nunca tinha ouvido falar de Jesus, ele era um mendigo. Ele estava ali julgado, esperando uma esmola. Então ele não pediu nada a Jesus, pediu nada. Mas Jesus se aproximou dele
Cuspiu no chão, fez lodo, untou a vista do cego, e aí o mandou, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé. E o que ele fez, o cego? O cego obedeceu, só isso. Jesus, alguém poderia dizer, um dos discípulos poderia dizer: Senhor, mas ele é cego, como é que ele vai chegar lá no tanque de Siloé? Tem uma pirambeira enorme, é difícil chegar, ter acesso a esse tanque. O senhor não quer que a gente vá lá, pegue a água, traga e lava os olhos dele? O senhor não quer que a gente vá ajudá-lo? Não. Jesus mandou o cego ir lá, sozinho, se lavar. Quer dizer, o cego teve que andar sozinho. Quanto tempo levou para ele chegar até o tanque de Siloé? Eu não sei quanto tempo, mas com certeza não foi rápido. Levou horas. E ele sacrificando, porque foi tateando de um lado para o outro até chegar naquele local. O local não estava assim pertinho, nada disso. Jesus o mandou ir lá no tanque se lavar. Primeiro Jesus cuspiu no chão, fez lodo. O cego não viu nada disso, só soube que os olhos dele estavam sujos. E Jesus agora vai lá no tanque e se lava. Quer dizer, o milagre aconteceu porque ele creu na palavra de Jesus. E porque ele creu, ele obedeceu. E porque ele obedeceu, ele provou que cria na palavra de Jesus. Então, o sacrifício da fé envolve obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus. Ele obedeceu e voltou e começou a enxergar. Começou a enxergar lá no tanque. Aí eu pergunto a você, minha amiga e meu caro amigo, quem curou o cego? Foi a água do tanque de Siloé? Foi o cuspe de Jesus? O lodo que ele fez? Não. Quem o curou foi a fé obediente da parte do cego. Era um caso impossível, porque cego de nascença é cego de nascença. Está fadado a morrer, como nasceu. Mas ele enxergou. Aí, ele contando, o cego, contando para os religiosos lá, que não acreditavam. Como que você ficou enxergando? E o cego disse para os religiosos lá: olha, o homem mandou, ele untou a minha vista com lodo e mandou que eu fosse lá no tanque de Siloé me lavar. Eu fui, lavei e fiquei enxergando. Mas como? Me explica. Como que eu vou explicar? Não tem explicação. Eu obedeci. Eu fiz a minha parte. Eu obedeci a palavra dele. Então, quando você deseja alguma coisa de Deus, você tem que usar essa fé que sacrifica. Quando Jesus disse, isso é muito glorioso, você tem que, eu vou ler para você ver como é que acontece. Jesus, lá em Mateus, capítulo 16, Jesus disse assim, versículo 24. Jesus disse para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, ele estava falando com os seus discípulos, renuncie-se a si mesmo, quer dizer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida
por amor de mim, quer dizer, quem sacrificar a sua vida por amor de mim, acha-la. Então, por exemplo, você que me assiste e que diz assim, o bispo, eu já fiz de tudo. Eu já fiz das tripas coração para conquistar isso, para conquistar aquilo, para conquistar uma vida melhor, de qualidade, porque eu não posso crer que Deus nos tenha feito vir a esse mundo para sofrer. Eu creio que há uma vida digna que a gente tem aqui neste mundo. Eu creio nisso. E eu não posso aceitar essa situação que eu tenho vivido de inferno, de miséria, de pobreza, de doença, de enfermidade, problemas na família, enfim. Eu não posso aceitar isso. Então, quantas pessoas tentando salvar as suas vidas vêm gastando anos e anos e anos. Você talvez seja aquela pessoa que já tem décadas que você vem tentando salvar a sua vida. Dezenas de anos você tem lutado, você tem investido tudo que você pode, porque você crê. Você crê em si próprio. Você crê que você pode se salvar. Você crê que pode ter uma vida, a vida prometida por Deus, pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio sacrifício. Só que Jesus está aqui dizendo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E seguir Jesus, seguir os passos de Jesus, é seguir na sua palavra, é andar de acordo com a sua ética, de acordo com as suas normas, com as suas leis, com os seus mandamentos, fazer o que é certo, o que é direito. Então, Jesus profetizou, aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Por quê? Porque ninguém pode salvar a própria vida. É isso que Jesus está falando. Ninguém. Só eu tenho poder para salvar a vida. Ninguém mais tem poder para salvar a sua vida. Então, para você ter a sua vida salva, você tem que seguir a minha palavra. Para você seguir a minha palavra, você tem que me obedecer. Você tem que entrar no meu reino, estar sujeito às normas, ao governo do meu reino. É o que Jesus falou também. Quem quiser, se alguém buscar primeiro o reino de Deus, ou quem primeiro buscai o reino de Deus, ele falou, buscai primeiro o reino de Deus, primeiro o governo de Deus, primeiro os mandamentos. Deus tem que ser o primeiro na sua vida, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, viver na sua justiça. Então, as demais coisas vão ser acrescentadas. Se você quiser ganhar a sua vida, minha amiga e meu amigo, você vai perdê-la. Mas se você perder a sua vida pela causa, pelo amor, pela fé em Jesus, você vai ganhá-la. É o que ele fala. Aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Então é assim, a fé sacrificial envolve sacrifício, envolve negar a si mesmo, envolve atitude, envolve obediência, envolve decisão, é uma decisão pessoal, é uma fé pessoal, decisão pessoal, não depende do pastor, do bispo, da igreja, da religião, depende dela obedecer ou não a palavra de Deus. O cego de nascença, ele simplesmente obedeceu. Ele não sabia nada, nem conhecia quem o havia mandado lavar-se lá no tanque de Siloé. Ele não sabia. Ele era cego. Ele não sabia a voz que estava falando com ele. Ele não sabia quem era Jesus. Mas o que custa eu ir lá no tanque de Siloé e me lavar essa sujeira que puseram aqui nos meus olhos? Eu vou lá. Ele foi. E conforme ele fez, conforme a obediência dele à palavra de Jesus, ele foi curado. Então, o
que você quer na vida? O que você quer da vida? Jesus veio não para fazer a gente religioso. Jesus não veio trazer religião a este mundo. Jesus veio trazer salvação. Mas para você ser salvo, você tem que estar sujeito, obedecer às suas leis. Não é isso que se faz no reino deste mundo? Então, você vê, as pessoas vão para a cadeia, por quê? Porque elas fizeram coisas erradas. E quem as condenou à cadeia? Foram elas mesmas que fizeram coisas erradas. E elas sabiam que, se fossem pegas, iriam ser presas. E foi o que aconteceu, e é o que tem acontecido. Se você obedece o mal vai te prender. Se você obedece o bem vai te soltar. Assim também é o amor. Quando a gente ama, a gente sacrifica, a gente obedece, a gente faz das tripas coração. Eu lembro que, para que pudesse manter a minha casa, os compromissos, o aluguel, condomínio, luz, gás e comida e etc., eu tinha que trabalhar dobrado. E eu passei a trabalhar dobrado. Antes eu tinha um emprego público que me dava conforto. Eu não tinha obrigações para com ninguém. Eu só tinha obrigação para comigo mesmo. Eu lembro que naquela altura, todo ano eu fazia um crediário novo, comprava roupas novas, etc. Mas quando conheci a Esther, quando nos conhecemos e decidimos nos casar, então eu sabia que ia ter que trabalhar dobrado. Então eu comecei a trabalhar, eu trabalhava meio expediente no Estado. Depois trabalhei mais meio expediente no Federal, no IBGE. Eu fiz o censo de 1970. O censo de 70, eu fiz. Eu fui uma das pessoas. Aí, inclusive, a Esther me ajudou. Nós estávamos noivos. Então, eu trabalhava dobrado. Eu trabalhava pela manhã num emprego e trabalhava à tarde no outro. E à tardezinha, ao cair da tarde, eu ainda dava aulas particulares. E depois ia para a faculdade. Quer dizer, eu chegava em casa por volta de 11h30, meia-noite. Quando era 6 horas da manhã, eu estava saindo para o trabalho. Eu tinha que fazer a minha parte, eu sacrifiquei. Eu tinha que fazer aquilo. Eu não estava gostando, mas não tinha outra opção. Eu amava a minha esposa e eu queria dar para ela o melhor. Então, eu tive que sacrificar. Então, o amor nos leva ao sacrifício, que é o que você fez quando casou, você que está me assistindo nesse momento. Quando você se casou, você teve que sacrificar a sua vida de solteira, de solteiro, não é verdade? A Esther, ela não precisava ter que se sujeitar a lavar minha roupa, passar, fazer comida, cuidar da casa. Ela não precisava, porque ela tinha a mãe dela e o pai dela. Mas, por causa do amor enorme que ela demonstrou para comigo, ela se sujeitou. Ela não lavava, não cozinhava, não passava, fazia. Mas quando casou comigo, ela teve que fazer tudo isso. E da minha parte, a mesma coisa. Eu trabalhava confortavelmente num emprego só, meio expediente. Mas quando me casei, então, eu tive que trabalhar dobrado. Por quê? Porque havia amor, e há esse amor. Assim também é a fé. A fé não é uma coisa assim, sentimental. Eu creio em Deus. E porque eu creio em Deus, as coisas vão acontecer. Não vai mesmo. Você crê em Deus, então
o que você fez ou faz para provar para si mesma, para si mesmo, que você crê. Você obedece à palavra dele. Você toma a sua cruz, nega a si mesmo, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue nas palavras, nos mandamentos dele. Isso é sacrifício. É sacrifício, sacrifício, sacrifício. Mas é a fé que nos leva ao sacrifício. Da mesma forma como o amor nos leva a sacrificar pela pessoa que nós amamos. Entendeu? Eu creio que você entendeu. Eu creio. Sabe por que eu creio que você entendeu? Porque você já passou por isso. É verdade. É ou não é? Quem não amou? Quem não amou um dia? A não ser que você seja uma criança. Mas se você é uma pessoa adulta, se você tem raciocínio, você pensa, enfim, você há de convir o seguinte, que da mesma forma que o amor entre nós, seres humanos, exige o sacrifício, também no relacionamento com Deus, que é a fé que nos relaciona com Deus, exige o sacrifício. O cego obedeceu à voz de Jesus sem conhecê-lo, sem saber que ele era o Filho de Deus. Ninguém precisou convencer o cego. Quem o convenceu foi o Espírito Santo, obviamente. E ele foi até lá no tanque, lá embaixo. Eu já fui nesse tanque umas 2 vezes. É um lugar difícil acesso. É difícil acesso. Hoje, imagine naquela altura, aquele tempo. Então, amiga e amigo, não espere. Eu creio em Jesus, então as coisas vão acontecer. Não vão acontecer mesmo. Isso não é suficiente. Jesus disse para os discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho, a doutrina, a palavra, os mandamentos, as leis de Deus. Pregai. Quem crer e for batizado, olha só, não basta só crer, tem que ser batizado. O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas significa sepultamento da velha natureza. A pessoa morre para o mundo para se levantar e viver e nascer de novo para Deus. O batismo nas águas quer dizer sepultamento. Então a pessoa é sepultada nas águas pelo batismo. Quando se levanta das águas, o Espírito Santo vem e fala uma nova criatura, uma nova pessoa. Mas isso depende de cada pessoa. Cada pessoa tem que decidir por si mesma. Eu ensino a palavra de Deus, eu falo da palavra de Deus, mas eu também vivo aquilo que está escrito. Eu procuro viver tudo o que está escrito. Tudo. Eu procuro estar de acordo com o que Deus manda fazer. Por exemplo, você é uma pessoa que carrega dentro de si mágoas, ressentimentos. Você não quer perdoar a pessoa que fez mal a você. Porém, como é que você pode cobrar de Deus o perdão para você e a cura da sua enfermidade na alma, se você não quer perdoar também? Você quer manter o seu sentimento, o ressentimento contra a pessoa. Você quer vingança, você está esperando oportunidade para ouvir alguém dizer: olha, fulano que fez mal a você foi penalizado com isso, aquilo. Você está esperando essa notícia desagradável para satisfazer o seu coração. Mas você quer perdão também de Deus. Ora, minha amiga, meu amigo, se eu quero perdão de Deus, como que eu não vou agir o perdão dia após dia após dia? Como que eu não vou comer como que eu posso comer o pão do perdão que Deus me dá, se eu nego o pão do perdão para as pessoas que me fizeram mal? Entendeu? Não tem como.
não tem esse negócio. Ah, mas Deus me entende. É o que muita gente fala. Ah, Deus entende, Deus me entende. Deus entende sim. Deus entende que você não crê coisa nenhuma nele. É isso que ele entende. Porque quando a pessoa crê, ela obedece. Quando ela não crê, ela não obedece. Quando a pessoa crê, ela sacrifica. Quando ela não crê, ela não sacrifica. Essa é a realidade. Quando a pessoa ama, ela sacrifica. Quando a pessoa não ama, ela não sacrifica. Essa é a realidade. É assim. Esse é o resto. Eu sei que muitas pessoas amaram pessoas erradas, etc., e se arrebentaram, mas isso é natural. Você colhe hoje o que plantou ontem, vai colher amanhã o que planta hoje. Isso é coisa da vida que a gente não pode, é uma lei da vida que a gente não pode ultrapassar. Essa é a realidade. Eu colho hoje o que eu plantei ontem, vou colher amanhã o que eu estou plantando hoje. A mesma coisa se dá com você, seja você boazinha ou mazinha, seja você uma pessoa religiosa ou não religiosa, seja você uma pessoa que crê em Deus ou que não crê em Deus, tudo o que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Se você planta ódio, você vai colher ódio. Se você planta mágoa, ressentimento, se você planta vingança, que você tem aquele espírito de vingança, você pode ter certeza que você vai colher o mesmo que você está plantando hoje. Agora, se você nega a si mesmo, nega ao seu egoísmo, egocentrismo, seu orgulho, suas vaidades, você nega a si mesmo. Toma a sua cruz, quer dizer, segue a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus e obedece, faz o que é certo, que é justo, que é correto, então você vai colher amanhã o que você está plantando hoje. Isso é líquido e certo. Mas eu quero que você tenha essa consciência. Não adianta você simplesmente pertencer a uma denominação, uma religiosa, você pertencer a uma igreja, ser fiel, você pode ser uma esposa de pastor, bispo, ou pode ser o bispo, pode ser o pastor, pode ser o que você quiser ser. O importante é o seguinte: você colhe hoje o que você plantou ontem, vai colher amanhã o que você planta hoje. Se você perdoa, você será perdoado. Se você não perdoa, você não será perdoado. Essa é a realidade. Se você sacrifica por causa da vontade de Deus, que é a sua palavra, então você vai colher os frutos dessa obediência. Se você não sacrifica, você não vai colher os frutos. Ou melhor, você vai colher sim os frutos da desobediência, que é a maldição. Essa é a realidade. Então, a fé, assim como a fé exige obediência à palavra de Deus, assim também o amor exige sacrifício pela pessoa que a gente ama. E todo mundo sabe disso e todo mundo faz. Atende, mesmo que seja um amor proibido. Mesmo que seja um amor falso, a pessoa segue. É ou não é? Mas eu digo assim para você ter tentando ilustrar, para que você venha compreender como é a vida, como é a palavra de Deus, o que Deus quer de você, de mim, de cada um de nós. Jesus disse para o cego: vai lá no tanque de Siloé, lava-te e ficarás curado. E ele creu. E ele se levantou. Jesus não mandou Pedro ir ajudá-lo. Pedro, dá uma mãozinha para ele, leva ele embaixo. Não. Jesus não falou: Pedro, vai lá, pega um pouquinho d'água do tanque e traga para ele, porque vai ser difícil para ele ir lá. Não. Jesus não facilitou. Ele deixou mesmo o caminho bem pedregoso, bem difícil, porque o cego tinha que sacrificar. Ele tinha que descer lá no fundo do vale para poder se lavar.
e não foi levado por ninguém. Ele foi sozinho. Deus abençoe. Você pode ir sozinha, minha amiga, meu amigo, a Deus, e ter um relacionamento pessoal com Ele. Mas você tem que negar a si mesma. Se você negar a si mesmo, você vai e seguir a palavra de Deus, você vai conquistar a vida que você tanto almeja. Se você não vai, se você não obedecer, você vai continuar vivendo essa vidinha medíocre e ninguém vai poder fazer nada por você. A sorte não vai mudar na sua vida. Não conte com sorte. Não conte com destino. Conte consigo mesmo. A obediência é uma decisão pessoal de cada um. A fé é uma decisão pessoal de cada um. É uma escolha de cada um. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Eu queria dizer para vocês o seguinte, muitas pessoas têm perguntado aí, poxa, o bispo Adilson, dá notícia do bispo Adilson, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, o bispo Adilson teve um problema assim, cardíaco, teve um problema grave, gravíssimo, mas, pela misericórdia de Deus, ele foi salvo, está livre, está curado, está bem, e com certeza, neste domingo, ele vai estar no Templo de Salomão, às 9h30. Ele vai dar o seu testemunho do que Deus fez com ele. Ele ficou, parece que 18 minutos, é o tempo que eles calculam, ele ficou com o coração parado. Ele morreu e ressuscitou. Essa experiência ele mesmo vai contar para vocês neste domingo às 9h30 da manhã, aqui no Templo de Salomão. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.